Muito bem, vamos começar aqui então a entrevista coletiva com o técnico Eduardo Barroca, aqui na sala de imprensa do estádio Heriberto Wilson, após a derrota para o Criciúma pelo placar de 1-0. Barroca, Thiago Inácio, Rádio Eldorado aqui de Criciúma. Falar sobre o jogo, né, sobre aquilo que se apresentou a partida, mas eu quero começar, Barroca, essa minha primeira pergunta aqui, já abordando um assunto que não gostamos, eu também não gosto de abordar em coletiva, que é a questão arbitragem. E te pergunto justamente porque alguns jogadores na saída do gramado, como o Léo Campos, como outros jogadores, saíram reclamando bastante do quesito arbitragem no jogo de hoje diante do Criciúma. Uma análise do jogo e aquilo que foi a arbitragem hoje aqui. Não, sobre o jogo, seria um jogo difícil. Jogar contra o Criciúma aqui em qualquer circunstância é sempre difícil. Mas acho que a gente teve uma postura boa, a gente competiu, a gente foi organizado. O jogo, se você pegar os números, foi um jogo bem equilibrado. Um jogo difícil, né? Eu acho que depois do gol o jogo ficou confortável para o Criciúma, principalmente do jeito que eles jogam. E a gente ficou buscando o gol aí de empate até o final. Sobre a arbitragem, eu acho que hoje cabe realmente uma fala. Eu não tenho o hábito de falar sobre a arbitragem. No campeonato todo, esse foi o primeiro jogo, é o primeiro jogo que eu estou falando. Espero que seja o último. Foi a primeira vez no campeonato que eu tomei um cartão amarelo. Não tenho esse hábito. Na verdade, nem na minha carreira tenho esse hábito de tomar cartão amarelo. Eu sou um dos treinadores que tem o maior entusiasmo em melhorar essa relação treinador com a arbitragem. Mas hoje, na minha opinião, desde o início do jogo até o final, o Bruno errou, na minha visão, tecnicamente, tudo que ele fez, né? Em todos os sentidos, tecnicamente, um jogo que ele dá 6 cartões para a gente, 4 dentro do jogo, totalmente sem critério, um jogo que estava sendo jogado na bola, ele nervando. Acredito que o lance do gol do Criciúma, não sem necessidade nenhuma, nosso jogador virou próximo do chute, então acho que teve também uma interferência nesse sentido. E aí eu fui conversando com ele, confiando no que ele estava me falando dentro de campo, que no final do jogo eu vou dar o acréscimo justo, né? Então o jogo teve muita pausa, muita cera, muitas substituições, o jogo não teve fluidez. E aí eu estou fazendo uma crítica não ao resultado do jogo, não estou transferindo o resultado do jogo para a arbitragem, mas assim, eu canso de ouvir a gente falar que a Série B não tem técnica, é força, é competir. E eu não tenho a menor dúvida que eu sou um dos treinadores do campeonato que mais luto contra isso, porque eu acho que uma das nossas funções, a gente que está na posição de treinador de um clube desse tamanho, é tentar lutar pelo futebol melhor. Só que tem um pedaço que é responsabilidade da gente e tem um pedaço que é responsabilidade da arbitragem. Porque enquanto a arbitragem tiver esse proceder de não coibir o antijogo com acréscimo justo, com 10, com 11, com 12, com quanto for, ele precisa preservar o jogo, né? A fluidez do jogo nem sempre está na mão do árbitro, porque ele não controla se um goleiro demora a repor, ele não controla se o jogador cai no chão, mas ele pode controlar um acréscimo justo. Então, assim, falei com ele depois do jogo. Ele me argumentou que na visão dele e da equipe toda de arbitragem, já que ele me relata que essa decisão não é mais da arbitragem, é uma decisão coletiva. Então, isso também me preocupa muito, saber que cada vez mais essa autonomia está sendo tirada do árbitro. E ele me relatou que 5 minutos estava de acordo. Eu não tenho a menor dúvida, não sou um treinador de reclamar de arbitragem, não estou transferindo a responsabilidade da adversidade do resultado para a arbitragem, mas hoje, sem sombra de dúvida, desde o início do jogo, eu vou falar, eu sou um cara totalmente sereno com relação à arbitragem, eu precisei me concentrar o tempo todo para me focar no jogo e controlar a irritação que tanto eu como a minha equipe estava. Passei uma boa parte do intervalo tendo que controlar a irritação dos jogadores e a revolta deles de acordo com o jogo que estava sendo controlado. Então, assim, na minha opinião, a arbitragem teve hoje um fator determinante no que aconteceu na dinâmica do jogo. Eu não sei se a gente conseguiria empatar ou ganhar o jogo, mas do jeito que hoje as coisas estavam acontecendo, eu não tinha a menor dúvida que a gente teria muita dificuldade como a gente teve no decorrer do jogo. Barroca, boa noite. Queria que você falasse sobre o segundo tempo, né? E como que foi a conversa no intervalo com os jogadores, porque foi um segundo tempo onde o CRB teve bastante volume de jogo, sobretudo ali naquela reta mais final. Qual foi a conversa do intervalo para a segunda etapa e também as mudanças, né, com o trio de ataque mudando? A gente não fez um primeiro tempo ruim. Se você for ver os números, a gente
teve bons números no primeiro tempo, a gente finalizou mais do que o Criciúma, foi um jogo equilibrado, um jogo difícil como imaginei que seria. E no segundo tempo, no intervalo, eu tentei dar segurança para que a gente voltasse do jogo à nossa forma e conseguisse transformar um pouquinho o nosso volume de posse em oportunidade de gol. Tentamos isso, depois a gente foi fazendo as trocas na frente, e quando a gente fez as trocas no meio, infelizmente o Giovani teve uma lesão. A gente praticamente dos 29 minutos do segundo tempo até o final jogou com o Giovani lesionado. O Giovani ainda foi guerreiro, ficou em campo, lutou, correu. Nosso time hoje correu, lutou, brigou, teve brio, né? Lutou o tempo todo. Tivemos uma oportunidade no final de empatar o jogo. E assim, a gente vai continuar como a gente tem feito sempre. Virar essa página jogo a jogo e conseguir fazer um grande jogo agora já no meio de semana contra o Botafogo para retomar aí uma pontuação melhor do que a gente se encontra no momento. Bruno Protásio, da Rádio Pajuçara. Barroca, boa noite. O CRB tem tido muita dificuldade com centroavantes. Com Micael fora, mais uma vez, Barceló e Herculano não apareceram bem. Quanto a isso, tem impactado no desempenho do time. Tem sido um desafio encontrar um jogador para ser referência no ataque? Acho que a gente tem tentado, o Facundo lutou, brigou, era um jogo difícil para centroavante, porque a equipe do Criciúma, uma equipe de muita imposição física, uma equipe que jogou com linha de 5, então para qualquer centroavante que jogasse hoje, como foi no jogo de ida lá no Rei Pelé contra o Criciúma, também já foi um jogo difícil, a gente conseguiu vencer o jogo lá, é um jogo difícil para qualquer centroavante. Facundo lutou o tempo todo, depois Breno entrou também ativo, brigando, o Breno foi o responsável por essa chance agora no final, com o alemão, pela bola aérea, pela sua característica de briga, de luta. E eu continuo confiando, acreditando nos nossos jogadores e acreditando que a gente ainda tem muito a fazer aí nesses jogos que restam na Série B. Agora, Barroca, o jogo de hoje, se tivesse tido uma sorte diferente, os 3 pontos tivessem vindo, colocava o CRB muito próximo do G4. Com a derrota, acaba se afastando e deixando com que o G4 acabe tomando um pouco mais de fôlego, um pouco mais de espaço, né, com aquilo que o CRB tem feito no campeonato. Que campeonato é esse do CRB a partir de agora? Jogo a jogo. Nosso campeonato agora é o Botafogo, no meio de semana, se preparar da melhor forma, vamos enfrentar um adversário que está com um tempo de recuperação muito maior do que o nosso. Então, a gente vai precisar ser bem assertivo aí de agora até o horário do jogo do Botafogo. Provavelmente eu vou ter muito pouca oportunidade de treinar, repetir durante a semana, porque eu vou dar, obviamente, prioridade à recuperação física da nossa equipe. Vamos ter uma viagem desgastante, mas com uma confiança muito grande. A gente é muito forte jogando dentro de casa, que a gente pode fazer um grande jogo e se preparar da melhor forma para fazer um grande jogo dentro da nossa casa e melhorar a nossa pontuação do momento. Bom, eu queria ouvir de você também uma avaliação sobre o desafio de jogar fora de casa para o CRB. Nesse campeonato, os jogos fora de casa não estão tendo o mesmo resultado que os jogos dentro, né? Qual que é essa dificuldade exatamente? O que falta exatamente nos jogos fora de casa para um resultado um pouco melhor vir? Eu acho que não é só o CRB. Se a gente for ver de uma forma geral, o campeonato se apresenta assim para grande parte das equipes. É verdade que a gente tem uma discrepância muito grande dos nossos resultados em casa para os nossos resultados fora, é muito evidente, até antes do jogo começar, não sei se manteve, mas a gente tinha a melhor campanha em casa do campeonato, então dentro de casa o CRB era a melhor campanha, e a gente, agora, olha o rendimento que a gente teve hoje, a forma como a gente jogou, outros jogos, eu não posso falar que esses jogadores não lutaram, não correram, não estão tentando, não estão tendo coragem para jogar um jogo difícil aqui. A gente não sai com aquele sentimento assim, o adversário foi muito melhor que a gente, o adversário realmente nos atropelou. A gente compete, a gente luta, detalhes dos jogos estão acontecendo e hoje, com todo respeito a qualquer avaliação que se faça, na minha opinião, hoje a arbitragem teve um impacto direto no jogo em todos os cenários, técnicos, de determinação dos gols, mental, cartões, teve um impacto direto. É só ver os jogadores que ficaram fora do próximo jogo por causa de cartão sem necessidade. Então, hoje, com todo respeito ao Criciúma, que fez o papel dele, tem uma grande equipe, tem um grande treinador, um ambiente muito bom aqui, mas eu acho que a gente hoje teve um impacto muito grande da arbitragem. Marcelo Rocha, da Rádio Difusora. Barroca, a vitória da arbitragem?
Hoje, infelizmente, eu lamento muito ter que vir aqui para falar sobre isso. Gostaria de estar aqui falando sobre futebol, mas hoje, assim, eu também estou com sentimento de muita indignação com o que eu vi ali dentro de campo. Desde o início do jogo, eu lutei muito como treinador para focar no jogo, para focar na parte estratégica, para focar dentro de campo, porque a arbitragem nos tirou bastante desse centro do jogo e teve um impacto direto, claramente, aí na partida de hoje. Última pergunta para fechar. Matheus Guimarães, da Rádio Gazeta. Barroca, boa noite. Por que você optou em mexer nas pontas primeiro e não no meio de campo, que não vinha bem na partida? Eu optei em mexer nas pontas porque, se você for parar para perceber, eu trouxe Potker mais para junto de Breno e trouxe Baggio num primeiro momento para jogar um pouquinho mais centralizado por trás dos dois, para que a gente formatasse um losango e soltasse os nossos dois laterais ao mesmo tempo naquele momento. A minha ideia era essa para o segundo tempo, ter ali 3 jogadores no corredor central, já que a equipe do Criciúma estava defendendo com uma linha de 5, com 2 volantes. A minha ideia era ter uma superioridade com muitos jogadores ali no eixo central para que a gente atacasse mais o espaço. Logo depois eu fiz as trocas dos meios, mas infelizmente Giovani teve um desconforto muscular e acabou que a partir daquele momento ali a gente precisou fazer algumas compensações. Giovani já estava com dificuldade para correr para trás, foi guerreiro, ficou até o final ali, não quis sair de jeito nenhum e foi muito bom. Giovani é assim, é um cara comprometido, guerreiro, mas a gente acabou tendo um prejuízo muito grande, porque depois das trocas dos meios, onde a gente ia ter um volume muito grande, nessa reta final, com muita gente ali na região central, com Potker e Breno em cima do eixo central da linha de 5 deles, a gente acabou ficando prejudicado com essa lesão de Giovani. Então, acabamos não tendo o ímpeto que gostaríamos de ter, mas mesmo assim tivemos as nossas oportunidades, tivemos bola parada e tivemos a chance ali no final. Felizmente, a gente não conseguiu ter efetividade para fazer o gol. Bet Esportes esquenta o jogo. Patrocinador Master, oficial do Clube de Regatas Brasil.